em 18 de maio de 1926, a mulher mais famosa dos Estados Unidos simplesmente entrou no mar em Venice Beach, lá na Califórnia, e desapareceu. Sem deixar nenhum rastro. 0 rastros. Tipo, o luto nacional foi tão imediato e tão intenso que pessoas literalmente se afogaram nas águas agitadas tentando encontrar o corpo dela. Nossa, sim, um desespero total. Pois é. Mas aí, 32 dias depois, essa mesma mulher reaparece. Ela surge tropeçando, exausta, num deserto mexicano, contando uma história de sequestro, tortura, fuga que, cara, parecia ter saído de um roteiro de Hollywood. E o mais louco é que ela não era uma estrela de cinema. Hoje, a nossa imersão nas fontes é sobre essa figura extremamente improvável, a Aimee Semple McPherson. E o que torna essa história tão vital, né, pra gente entender o mundo hoje, é que a Aimee era uma pregadora. Exatamente. Uma mulher que começou assim, do absoluto zero, quebrou todas as barreiras de gênero da época dela e arquitetou toda uma estrutura de mídia de massa, sabe? O conceito de marketing viral décadas antes da gente sequer ter um nome para isso. É fascinante. E para quem tem qualquer interesse em entender como comunidades gigantescas são formadas do nada, ou como a linha entre a persona pública e a saúde mental privada pode ser letal, a trajetória da Aimee é o estudo de caso definitivo, né? Com certeza. A gente vai dissecar os fatos aqui, os documentários, os registros históricos que temos. E vale lembrar a nossa regra de ouro aqui na imersão, né? O objetivo nunca é julgar as crenças ou tomar partido nos escândalos, mas sim olhar para os fatos apresentados nas fontes para entender como ela moldou a cultura moderna. Perfeito. E para entender essa arquitetura monumental que ela construiu, a gente precisa olhar para os alicerces, que eram tudo menos glamurosos. O começo no Canadá, certo? Isso, no Canadá rural, final do século XIX, a Aimee Elizabeth Kennedy nasceu em 1890 numa fazenda minúscula em Salford, Ontário. E olha, o ambiente doméstico já era um campo de batalha ideológico ali. A mãe dela era bem linha dura, né? Muito. A Minnie, mãe dela, era uma ativista feroz do Exército da Salvação. Então a Aimee cresceu marchando na rua, tocando tamborim, vendo o trabalho de caridade ali nas trincheiras da pobreza. Mas o que me deixa perplexo lendo as fontes é que não foi uma doutrinação cega, sabe? Na adolescência, ela tem uma crise de fé super intelectual. Fase do questionamento. Sim. Tipo, ela começa a ler sobre a teoria da evolução de Darwin e vai bater de frente com os líderes religiosos locais. Ela perguntava assim, se a ciência diz que o mundo não foi criado em 6 dias, como a gente pode levar a Bíblia de forma literal? Cara, uma adolescente fazendo isso em 1905 é de uma audácia tremenda. Uma audácia que por muito pouco não afastou ela da religião por completo. Mas aí acontece a colisão que muda totalmente a rota da vida dela. Aos 17 anos, ela entra por curiosidade numa reunião de avivamento pentecostal e ouve um evangelista irlandês, o Robert Semple. Esse encontro muda tudo. Tudo. O pentecostalismo estava no berço ali. E era um negócio muito visceral, focado nos dons do Espírito Santo, sabe? Curas, o falar em línguas. E o Robert pregava com uma paixão tão avassaladora que a intelectualidade da Aimee simplesmente não conseguiu rebater. E aí foi rápido, né? Muito rápido, aconteceu uma conversão fulminante e logo em seguida um casamento. E essa paixão compartilhada leva os dois diretamente para o outro lado do mundo. Eles vão para a China em 1910 como missionários. E é aqui que a história assume um tom de tragédia grega, eu diria. É desolador, na verdade. Sim, porque a ideia romântica das missões desmorona muito rápido na realidade brutal da época, né? De forma devastadora. Eles chegam em Hong Kong e poucos meses depois o Robert contrai malária e disenteria crônica. Ele não resiste, ele morre. Nossa. E a Aimee se vê viúva aos 19 anos, gravemente doente, num país onde ela não fala a língua e grávida do primeiro filho deles, a pequena Roberta. Cara, o trauma disso deve ter sido inimaginável. Ela consegue, a duras penas, voltar para os Estados Unidos com a bebê e o que ela faz? Ela tenta a rota mais segura possível. O que qualquer um tentaria, né? Sobreviver. Pois é. Ela se casa de novo,
agora com um contador chamado Harold Macpherson, e tem o outro filho, o Rolf, e lendo as biografias fica claro que ela tenta vestir aquela máscara da vida doméstica tradicional, a esposa e mãe do início do século XX. Ela tentou se encaixar na caixa. Só que tentar reprimir aquela intensidade visceral que ela tinha experimentado com o Robert estava destruindo ela por dentro, sabe? Pensando em estrutura narrativa, me lembra muito a recusa do chamado na jornada do herói. Ah, total. Aquele momento em que o protagonista tenta fugir do destino. Exato. E aí o que acontece? Ele é engolido por um monstro ou jogado num abismo até ceder. A Amy estava literalmente na barriga da baleia. E a barriga da baleia dela foi física, né? As fontes relatam uma somatização extrema. A angústia mental dela virou um colapso físico. Ela entra numa depressão muito severa, desenvolve uma série de doenças que os médicos da época não conseguiam resolver. Até o ponto crítico em 1915, certo? Isso, ela chega a ser desenganada no hospital, à beira da morte, e é nesse leito que ela relata ter ouvido uma voz divina exigindo que ela assumisse o chamado para pregar. E ela finalmente diz o sim, e a cura física dela, de acordo com os relatos das fontes, é quase imediata após essa aceitação. Mas claro, o preço disso é a destruição da vida normal que ela tentou montar. O casamento com o contador não sobrevive de jeito nenhum a essa nova obsessão dela e ela decide simplesmente ir para a estrada. E a gente tem que pontuar como isso foi feito, porque não tinha glamour nenhum. Ela foi sem dinheiro, sem apoio de nenhuma denominação religiosa grande e sendo uma mulher divorciada no início do século XX, o que era um tabu gigantesco. E a coragem dela é um absurdo. Ela pega os 2 filhos pequenos, chama a própria mãe, a Minnie, para administrar o pouco dinheiro que pingava e começa a viver de forma nômade. O famoso carro do evangelho, né? Sim, ela comprava vestidos brancos baratos, montava tendas debaixo de chuva torrencial, pregava em cima de um carro conversível com um megafone pelas estradas de terra. Cara, a resiliência. E depois de anos dessa brutalidade na estrada, sobrevivendo, sei lá, à base de milho enlatado e doações, ela chega a Los Angeles em 1918. E ela tinha literalmente $100 no bolso. Nada. $100 e o tamborim. Mas a cidade abraçou ela de uma forma sem precedentes. E lendo as fontes, eu fiquei pensando sobre a mecânica disso. Tipo, por que Los Angeles? Não podia ser só o clima bom da Califórnia. Tinha que ter algo a mais. E tinha. Tem a ver com a demografia muito específica daquele momento. Se a gente pensar no contexto, era logo após o fim da Primeira Guerra Mundial e da pandemia da gripe espanhola. O mundo estava um caos. Um trauma coletivo gigantesco. A população de Los Angeles estava explodindo, triplicando de tamanho. Mas quem eram essas pessoas que estavam chegando lá? Eram fazendeiros do meio oeste, viúvas, pessoas doentes buscando um clima ameno por indicação médica e muitos operários solitários. Era uma cidade de desenraizados. Exato, uma cidade de imigrantes solitários. Então, ela não estava só pregando uma religião. Ela estava oferecendo um antídoto para a solidão metropolitana, né? E a mensagem dela era revolucionária porque fugia daquele padrão sombrio que dominava as igrejas. Aquele negócio de fogo, enxofre, medo do inferno. Ela foi para o lado oposto. Ela estruturou o que chamou de evangelho quadrangular. Jesus como Salvador, batizador com o Espírito Santo, curador e o rei que voltará. Uma teologia baseada em esperança radical. Sim, esperança, cura física para os doentes, que era o que muita gente ali precisava desesperadamente, e mais importante, a igreja funcionava como uma família substituta para quem tinha deixado tudo para trás. Faz todo sentido. E funcionou tão bem que, em apenas 5 anos, lá em 1923, ela inaugura o Angelus Temple. E olha, as fotos nas fontes são impressionantes. É colossal. Não era uma capelinha de bairro. Não, era uma mega igreja. Tinha um formato de anfiteatro, com uma cúpula gigante, capaz de acomodar 5.000 pessoas de uma vez. E custou $300 mil na época, o que era uma fortuna.
e foi coberto quase inteiramente por financiamento coletivo dessa mesma classe trabalhadora. As pessoas meio que compravam uma cadeira ou pagavam tijolo por tijolo. E a gente precisa pausar um pouco nisso, porque a logística de manter isso é um negócio absurdo. Ela construiu um templo para 5.000 pessoas, só que ela não lotava isso uma vez por semana aos domingos. Não, eram 3 vezes ao dia. Cultos lotados 3 vezes ao dia, todos os dias. Como isso é matematicamente possível numa época sem internet, sem anúncios digitais, sem redes sociais? Pois é, e a resposta que as fontes dão é que a Amy entendeu perfeitamente a essência da cidade em que ela vivia. Ela estava na capital do entretenimento. Hollywood estava começando a ditar a nova cultura americana ali. E a sacada de gênio dela entra aí. Em vez de antagonizar o cinema e o teatro como coisas mundanas ou seculares, ela se apropriou da linguagem deles. Ela criou os sermões ilustrados. Que eram verdadeiras produções da Broadway, cara. Eram gigantescos. Não era só um monólogo atrás de um púlpito de madeira. Ela colocava cenários em tamanho real, figurinos super elaborados, corais com centenas de vozes. Ela trazia camelos, ovelhas de verdade para o palco para ilustrar as histórias bíblicas. Tem aquele momento que, para mim, é o ápice absoluto dessa genialidade teatral dela. O incidente da multa. Ah, da motocicleta? Sim. É. Tipo, ela toma uma multa por excesso de velocidade na rua. Qualquer líder religioso ia tentar esconder isso por vergonha, abafar o caso. A Amy não. No domingo seguinte, o que ela faz? Ela transforma em show. Ela entra de motocicleta no meio da igreja, pilotando pela rampa em direção ao púlpito, vestida com um uniforme de policial, liga a sirene e grita para a multidão assustada: "Pare! Você está acelerando para o inferno." É inacreditável. O nível de ousadia para uma mulher fazer isso nos anos 20 é impensável. Totalmente. Ela dominava o palco. E a cidade inteira ia assistir, sabe? Até os céticos, a galera de Hollywood, o próprio Charlie Chaplin, segundo os biógrafos, costumava ir escondido aos cultos para observar as técnicas de palco dela. Tem uma aspa muito famosa do Chaplin, né? Ele encontrou com ela nos bastidores uma vez e disse com todas as letras que, independentemente do que ela pensasse sobre si mesma ou sobre religião, ela era uma das melhores atrizes que ele já tinha visto na vida. É um elogio de peso. E ela não parou no impacto visual físico do templo. E aqui entra a ponte com o que a gente vê hoje na internet. Em 1924, ela funda a própria estação de rádio, a KFSG. Foi a primeira mulher a conseguir gerenciar uma licença de rádio e a pregar no ar nos Estados Unidos. E esse detalhe tecnológico muda o jogo inteiro. Porque antes a pregação era oratória pública, era algo distante, num palco. O rádio não. O rádio levou a voz da Amy para dentro da sala de estar das pessoas, para a cozinha enquanto elas preparavam o jantar. É intimidade. Se a gente conectar isso com as mídias modernas, ela estava construindo uma relação parasocial fortíssima. Muito parecida com aqui, sei lá, quem apresenta podcast ou streamers da Twitch tem com a audiência hoje. Perfeito, a mesma lógica. O público sentiu uma amizade real com ela. Ela era, tipo, parte da família. O que explica, em grande parte, o impacto monumental que ela teve fora das 4 paredes da igreja. No tecido social mesmo. Porque o Angelus Templo não era só uma casa de shows espirituais. Longe disso. A ação social deles era massiva. Sim, quando a Grande Depressão atingiu os Estados Unidos na década de 30, aquela estrutura comunitária que ela montou foi acionada com força total. As fontes mostram que o comissariado da igreja alimentou e vestiu algo em torno de 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão. É muita gente. E sem burocracia, né? Sem perguntas sobre religião prévia. Nenhuma. E com uma política rígida de integração racial, num momento onde a segregação era fortíssima. Os registros mostram que isso atraía inclusive a fúria de grupos supremacistas como a Ku Klux Klan. A coisa era tão eficiente que a prefeitura muitas vezes mandava as pessoas famintas direto para a igreja da Amy, porque o governo local não estava dando conta do volume. É impressionante. Mas a gente tem que falar do custo disso tudo. Porque o irônico de ela ter construído essa máquina implacável de acolhimento para milhões de pessoas é que a própria engenharia da máquina deixou ela completamente exausta. E isolada.
Ela liderava a igreja, dirigia as peças, supervisionava a caridade, editava revistas e pregava no rádio quase sem parar. Ela não tinha vida privada, a Amy pertencia ao público 24 horas por dia. E essa pressão esmagadora cria todo o contexto psicológico para o grande mistério, né? O grande escândalo de 1926. O dia na praia de Venice. Esse dia é cinematográfico. Ela vai nadar, a secretária que estava na areia perde o contato visual com ela e o mundo simplesmente para. A presunção óbvia da época de cara era afogamento. A costa ali era perigosa, né? Sim, mas aí a gente chega naquele 32º dia, quando ela ressurge lá no deserto de Sonora, no México. E a história do sequestro que ela conta é muito surreal. Ela conta para as autoridades que um casal chamou ela na praia para orar por um bebê doente que estava num carro e quando ela chegou perto, jogaram ela lá dentro, usaram clorofórmio e levaram ela para um barraco no meio do deserto. Ela descreveu os sequestradores em super detalhes nas fontes, incluindo uma mulher que ela apelidou de Mexicali Rose. Ela diz que foi torturada até que conseguiu usar a borda de uma lata velha para cortar as cordas e fugir caminhando pelo deserto. Para os seguidores devotos dela, aquilo foi a prova máxima de um milagre de sobrevivência. Mas e a polícia? E a imprensa secular? Eles compraram essa história da Mexicali Rose? Porque, convenhamos, soa conveniente demais, redondinho demais para uma figura que entendia tanto de narrativa. A polícia secular não comprou uma única vírgula. Imediatamente começaram a surgir furos na história. Tipo, os sapatos que ela alegou ter usado para atravessar quilômetros de deserto escaldante não pareciam desgastados o suficiente. As roupas também não. E, paralelamente a isso, surgiu o rumor que virou o maior escândalo da década. O rumor da cabana em Carmel, né? Exato. De que ela não estava em cativeiro sofrendo no deserto, mas sim numa cabana super romântica na cidade costeira de Carmel. E adivinha quem estava com ela? O Kenneth Armstrong. Sim, o engenheiro de rádio da igreja dela. Um homem casado que, muito convenientemente, também estava desaparecido da cidade durante aquele exato período. E esse é o momento em que a imagem de santa colide de frente com a realidade humana na mídia. O caso virou um circo midiático absoluto sem precedente. O Distrito Eleitoral de Los Angeles sentiu tanta pressão da imprensa que montou um grande júri para investigar. E a Amy, a mãe dela, a Minnie, e outros líderes da igreja foram formalmente indiciados, né? Por conspiração, perjúrio e obstrução da justiça, por supostamente terem forjado o sequestro inteiro. Foi um verdadeiro massacre nos jornais. Todo aquele respeito que ela tinha ganhado de setores da elite secular evaporou assim da noite para o dia. A moralidade dela foi dissecada em praça pública. E o processo se arrastou por semanas, até que, de forma bem anticlimática, o promotor teve que retirar todas as acusações. Sim, porque faltavam provas irrefutáveis, provas documentais de que ela estava, de fato, em Carmel. E o próprio Armstrong apareceu, afirmando que ele estava lá sim, mas com outra mulher. E ele se recusou a revelar a identidade dessa pessoa para, segundo ele, proteger a reputação dela. Fica muito conveniente. E acho que vale a pena, para quem está acompanhando a nossa imersão hoje, refletir sobre isso, sabe? Conhecendo a exaustão documentada dela, o burnout extremo de liderar essa mega estrutura sob os holofotes, será que esse desaparecimento não foi, na verdade, um colapso nervoso real? Tipo uma mulher que simplesmente precisava fugir da própria vida por algumas semanas para não enlouquecer e, quando a coisa tomou proporções nacionais de luto, ela precisou inventar a história do sequestro para se salvar? Ou será que foi uma jogada de marketing orquestrada desde o começo que saiu de controle, né? Historiadores debatem essas duas frentes até hoje. Mas o que a gente sabe, olhando para os documentos, é que o estrago na reputação estava feito. Ah, sem dúvida. Legalmente ela era uma mulher livre, mas socialmente, no mundo secular, ela virou alvo de piada, charge de jornal. Mas aí entra uma dinâmica fascinante sobre aquele vínculo parasocial que a gente mencionou antes. A base de fiéis delas, pessoas lá do comissariado, a classe trabalhadora, eles não se importaram com o escândalo. Eles fecharam com ela. Sim, eles estavam tão conectados à mensagem e àquele senso de comunidade da igreja que a instituição não apenas sobreviveu ao circo midiático, como continuou a se expandir globalmente. É impressionante. Mas, enquanto a igreja crescia de forma saudável nas décadas seguintes,
A vida íntima da Amy foi uma espiral bem triste de declínio e conflitos amargos, né? Ela pregava união e família o tempo todo no rádio, mas a liderança da própria mega-igreja virou um campo de guerra. Uma guerra em família, literalmente. A Amy se desentendeu de forma bem brutal com a mãe, a Minnie, que era quem controlava as finanças ali com mão de ferro desde o começo. Mais tarde, ela também entraria em litígios pesadíssimos contra a própria filha, a Roberta. Disputando o poder ali dentro. Exato, disputando quem teria o controle da herança espiritual e administrativa do templo. Foi para os tribunais. E ainda teve aquele casamento completamente fora do tom na década de 30, né? Ela tenta a sorte no amor pela terceira vez e se casa com o David Hutton, que era um ator que participava dos sermões ilustrados dela. O que causou um choque interno gigantesco na igreja, porque o pentecostalismo da época condenava veementemente um novo casamento para pessoas divorciadas. Mas a Amy, mesmo com a oposição silenciosa da igreja, foi adiante. E durou pouquíssimo. Muito pouco. O Hutton rapidamente se envolveu em escândalos pessoais, foi processado por outra mulher e o casamento desmoronou em questão de anos, o que só serviu para aumentar ainda mais a exaustão pública e privada da Amy. É uma descida dolorosa de se observar através das fontes. Todo o controle milimétrico que ela tinha no palco faltava na vida pessoal. O estresse crônico foi tornando ela cada vez mais dependente de medicamentos pesados para conseguir apagar e dormir. O que nos leva, infelizmente, ao desfecho em setembro de 1944. A Amy estava em Oakland, na Califórnia, o que tem um tom irônico, né? Porque foi nessa mesma região da Baía de São Francisco que as grandes multidões começaram a segui-la lá no início da carreira dela. Ela viajou para inaugurar uma congregação nova e, após pregar, ela foi para o quarto de hotel. E não acordou mais. Na manhã do dia 27 de setembro, o filho dela, o Rolf, encontrou ela morta na cama. Ela tinha só 54 anos. A investigação oficial atestou a morte como uma overdose acidental de uma mistura de pílulas para dormir e barbituratos, que acabou sendo agravada pelos problemas renais severos que ela já vinha enfrentando há anos. O que me atinge, cara, olhando para essa trajetória inteira, é o contraste monumental do legado. É aquela clássica tragédia do arquiteto que é engolido pelo próprio prédio. Mas que prédio ela construiu, sabe? Uma infraestrutura gigantesca. Comigo, uma mulher sem dinheiro, que enfrentou a pobreza rural, viu o primeiro marido morrer num país estrangeiro sozinha, foi desacreditada por ser mulher, ocupando um púlpito numa época machista, e ainda assim construiu uma instituição tão ridiculamente resiliente que suportou escândalos de capa de jornal, julgamentos e até as guerras da própria família. E a prova máxima dessa resiliência está nos números que a gente tem hoje, né? O filho dela, o Rolf, ele assumiu a liderança após a morte e trouxe uma administração bem estável, sem tanto brilho, mais firme. Hoje, quase um século depois daquele escândalo da praia, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem quase 8 milhões de membros e está presente em mais de 140 países. É a comprovação de que a mensagem superou de longe os defeitos e a fragilidade humana da mensageira. Ela entendeu a necessidade que as pessoas tinham de pertencimento melhor do que quase qualquer outra figura do tempo dela. A Amy uniu uma compaixão genuína pelo sofrimento das pessoas com uma sagacidade implacável, típica de uma magnata da mídia moderna. E para não deixarmos essa história sem uma última provocação aqui para quem ouve a gente, tem um fato quase esquecido nas fontes sobre as semanas finais da vida dela que é impressionante. Conta pra gente. Mesmo doente, enfrentando processos, lidando com exaustão mental, a mente da Amy continuava voltada para o futuro da comunicação. Pouquíssimo tempo antes de morrer, ela tinha entrado com um pedido formal no governo para obter uma licença para a criação de uma estação de televisão experimental. Uma estação de TV, tipo, religiosa, nos anos 40? Exatamente. A televisão ainda estava engatinhando, pouquíssimos lares tinham o aparelho, mas ela já tinha entendido que a tela ia ser o próximo grande horizonte para espalhar uma mensagem em massa. Então fica a pergunta que ecoa na história. O que ela teria feito?
Pois é, se uma mulher autodidata conseguiu revolucionar a religião, abalar a sociedade inteira usando só rádio AM, alguns figurinos de teatro e uma motocicleta no palco, o que a Aimee Semple McPherson não teria feito se tivesse vivido mais algumas décadas para dominar o império visual da era da televisão? Cara, considerando a maneira como ela construiu a primeira ponte real entre o sagrado e o espetáculo puramente hollywoodiano, eu tenho certeza absoluta de que ela teria redefinido a tela da TV da mesma forma brilhante que redefiniu o rádio. É fascinante imaginar esse cenário alternativo. E acho que é um lembrete brutal pra gente de que, por trás das grandes máquinas de influência que a gente consome hoje na internet e na TV, sempre existiu um cérebro pioneiro e, na maioria das vezes, profundamente complexo, que pavimentou esse caminho no passado.